no trabalho, na casa da sogra, andando, sobre rodas, para se informar, para se divertir, para se emocionar, para se surpreender, para torcer. Leve a Band com você, com o aplicativo da Band, grátis para Android, iOS e Windows Phone. .com News. Oferecimento Executivier, táxi aéreo, a qualquer hora, em qualquer lugar. No Brasil da Lava Jato, urnas punem o PT. No Paraná, o partido perdeu 75% das prefeituras. Procuradoria-Geral da República pede para investigar deputado Zeca Dirceu. Presidente Temer diz que votos nulos e abstenções pressionam por reforma política. Aécio Neves pede para que tucanos suspendam intrigas envolvendo a disputa interna pela presidência da República. E a disputa pela prefeitura será decidida no segundo turno. Na Câmara, apenas 3 vereadores da atual legislatura foram eleitos. Estão abertas as inscrições para o vestibular de ensino à distância da UEM. 1 em cada 3 idosos trabalha aposentado. Trabalha e mantém a mente e o corpo ativos. Você também acompanha a coluna Educação e Mercado com o professor Nailor Marques Júnior. Hoje a gente recebe o candidato à Prefeitura de Maringá, Ulisses Maia. Acompanhe as informações sobre o cenário político direto de Curitiba. Na volta aos trabalhos, o presidente da Assembleia Legislativa avalia o processo eleitoral no estado. Esse é o .com News que está começando. Olá você, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Manhã de terça-feira, hoje 4 de outubro, este é o .com News, nosso jornal que traz informações de Maringá, da região e de todo o Brasil. A partir de agora até às 8 da manhã, nós vamos juntos. Bom dia, Ângela. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Maringá e região. Você que está em casa, que está nos acompanhando, pode interagir conosco através do nosso WhatsApp no 9915-2376. É só mandar aí a sua sugestão, a sua crítica, a sua pergunta no WhatsApp. E hoje tem Ulisses Maia aqui. Então você pode mandar também aí a sua pergunta para o candidato à Prefeitura de Maringá. 9915-2376. A gente começa falando das eleições. O resultado da eleição municipal mostra que Lula e Dilma não foram bom negócio para os candidatos. Os candidatos do PT e do PCdoB que tiveram os ex-presidentes em suas campanhas terminaram derrotados. Na verdade, ficou claro que tiveram razão os candidatos do PT que esconderam a marca do partido, que esconderam suas cores e os rostos de Lula e Dilma Rousseff. Marcados pela corrupção, com a Operação Lava Jato e pela crise econômica, tanto Lula quanto Dilma não alavancaram as candidaturas. Muito pelo contrário, os candidatos que levaram Lula e Dilma para o palanque, ao invés de melhorarem o desempenho, terminaram derrotados. Pois é, Ronaldo, os resultados também mostraram que no Brasil da Lava Jato, as urnas puniram o PT. Na disputa pelas prefeituras, o PT encolheu cerca de 60%. Mas outros investigados no escândalo não tiveram problemas nas eleições. No próximo dia 30 desse mês, os maringaenses voltam às urnas para o segundo turno das eleições municipais. E os eleitores devem votar novamente para eleger quem será o próximo prefeito. Você tem agora mais detalhes sobre o segundo turno com a repórter Andréia Sakugawa. Os candidatos Silvio Barros, do PP, e Ulisses Maia, do PDT, vão participar do segundo turno das eleições municipais em Maringá. Sobre isso, nós conversamos com o juiz eleitoral Loril Bueno Júnior. Doutor, primeiramente, o que determina a realização de um segundo turno? O segundo turno ocorre nos municípios onde há mais de 200 mil eleitores e desde que um dos candidatos não tenha mais de 50% dos votos válidos,
que isso exclui os brancos e nulos. E até o dia 30, quais as regras aplicadas aos candidatos? As regras, em geral, tirando a propaganda na TV e na rádio, elas continuam as mesmas que se aplicavam para o primeiro turno. Até o dia 29, eles podem fazer as suas propagandas, comícios, carreatas, passeatas, distribuição de panfletos, a propaganda nas casas. Agora, a propaganda na rádio e TV, passou de 10 minutos, aumenta para 20 minutos a propaganda em bloco e distribui-se igualmente entre os dois candidatos, 10 minutos para cada um. Doutor, e qual a importância de os candidatos buscarem apoio para esse segundo turno? Logicamente que o apoio não necessariamente significa que os eleitores que votaram naquele candidato que irá apoiar um dos dois irão agora transferir o seu voto para esse novo candidato apoiado. Não necessariamente isso vai acontecer, mas, logicamente, o candidato que tiver o maior número de apoio também pode ter essa chance de conseguir levar mais votos com ele. Doutor, e os maringaenses têm agora mais tempo para reavaliar as propostas dos candidatos e votar consciente no dia 30, né? Isso mesmo, com o aumento do tempo de 10 para 20 minutos distribuído entre os dois candidatos, tanto um quanto o outro vão poder apresentar propostas que talvez não tiveram tempo durante o primeiro turno, em que a campanha na rádio e TV era mais curta. O presidente Michel Temer afirmou ontem que o alto índice de eleitores que não compareceram às urnas das eleições de domingo mostra a decepção do eleitorado com a classe política brasileira. Na opinião do presidente, é uma decepção com a classe política em geral. Para Michel Temer, os mais de 25 milhões de eleitores brasileiros que não foram às urnas mandaram um recado. E o recado é que existe a necessidade de reformular eventuais costumes políticos. O presidente também afirmou que o Brasil precisa de uma reforma política. E ontem, segunda-feira, o senador Aécio Neves determinou que seus aliados não alimentem a disputa com Geraldo Alckmin sobre quem será o candidato do PSDB ao Planalto em 2018. Com a vitória de João Dória em São Paulo no primeiro turno, o governador Alckmin saiu fortalecido da disputa e já desponta como possível candidato à presidência em 2018. Ontem, Aécio Neves reconheceu a importância de Geraldo Alckmin para o PSDB e voltou a afirmar que em 2018 vai disputar a presidência pelo partido quem estiver em melhores condições de vencer. Devido à greve dos bancários, a Universidade Estadual de Maringá estendeu o prazo de inscrição para o vestibular de verão 2016 e para o processo de avaliação seriada. Tem mais detalhes para você na reportagem. O pagamento da taxa de inscrição do vestibular é de R$ 136,00 e do PAS R$ 68,00. Lembrando que as inscrições devem ser feitas pela internet. De acordo com a presidente da comissão do vestibular, a prorrogação busca trazer mais tranquilidade ao candidato, mas é preciso ficar atento, porque a data não será alterada novamente, mesmo que os bancos continuem em greve. A nossa intenção na prorrogação é justamente possibilitar que mais candidatos possam efetivar o pagamento das inscrições, né? Então, com a greve dos bancários, o que acontece? Alguns candidatos podem ter dificuldades no acesso à tecnologia para fazer o pagamento por boleto. Então, sentindo essa dificuldade, nós decidimos, juntamente com a reitoria, fazer a prorrogação, né? Prorroga, então, as inscrições até o dia 5 de outubro e o pagamento do boleto até o dia 7 de outubro. As provas do vestibular de verão vão ser realizadas entre os dias 11 e 13 de dezembro, das 8h50 da manhã até a 1 da tarde. São oferecidas 1.496 vagas e 282 delas serão destinadas ao sistema de cotas sociais. A prova do PAS vai ser aplicada aos alunos matriculados no ensino médio, conforme os requisitos de cada série. O exame vai ser realizado no dia 27 de novembro, da 1h50 da tarde até as 7 da noite. São oferecidas 741 vagas para os candidatos da terceira etapa, que ingressam em 2017. Ainda segundo a presidente, também estão abertas, desde segunda-feira, as inscrições para o vestibular da UEM EAD 2016. No ensino à distância, são oferecidas mais de 800 vagas para os cursos de Letras, História e Pedagogia. A prova vai ser aplicada no dia 27 de novembro em 15 cidades.
Nós começamos também as inscrições do vestibular de educação à distância. Então, consultem nosso site, as vagas estão disponíveis, os cursos estão lá, não é? E desejamos a todos que realmente fiquem atentos às novas datas para que não haja prejuízo para ninguém. Para ter mais informações sobre o edital, sobre prazos, você pode acessar o site www.vestibular.em.br. Agora a gente tem as informações sobre o tempo. Ângela, é com você. Obrigada, Ronaldo. As áreas de instabilidade se deslocam rápido pelo Paraná. Durante o dia, o tempo deve mudar. Existe previsão de sol em algumas regiões. Vamos fazer um giro para ver como andam as temperaturas em algumas cidades. Céu nublado e previsão de chuva na parte da tarde em Curitiba, mínima de 12 e máxima de 20 graus. Em Londrina, muitas nuvens com previsão de pancadas e chuvas isoladas na parte da tarde, mínima de 14 e máxima de 27 graus. Paranavaí deve ter alta nebulosidade, existe risco de chuvas isoladas na parte da tarde, mínima de 16 e máxima de 30 graus. Instabilidade ainda em Cianorte, nebulosidade variável com previsão de chuviscos na parte da tarde, mínima de 13 e máxima de 27 graus. Hoje continuamos com céu fechado e previsão de chuvas isoladas em Maringá, mínima de 15 e máxima de 28 graus. Na quarta-feira, o tempo deve continuar fechado, com mínima de 16 e máxima de 29 graus. Quinta-feira, devemos ter temperaturas mais amenas e estabilidade, mínima de 16 e máxima de 26. Mas uma frente fria deve entrar na sexta-feira, trazendo frio e ventos na parte da manhã, mínima de 9 e máxima de 26. Essa foi a previsão segundo o CIMEPAR. Continuamos com mais notícias aqui no Ponto com News. Chegou a hora da gente dar uma olhadinha também na situação dos principais aeroportos da nossa região. Aeroportos de Maringá e Londrina estão fechados nesse momento. Não operam devido às condições climáticas. Aeroportos de Curitiba e Congonhas, em São Paulo, estão abertos, mas operam com restrições meteorológicas. A gente nota que o tempo está fechado lá fora, como disse a Ângela, existe a possibilidade de chuva ainda para hoje e também, justamente por isso, os aeroportos aqui de Maringá e também de Londrina estão fechados e nós temos aí aeroportos como de São Paulo, de Congonhas, e também o aeroporto de Curitiba funcionando, mas funcionando por aparelhos. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito para investigar o deputado Zeca Dirceu. O procedimento é sigiloso e vai ficar sob os cuidados do ministro Teori Zavascki, que é o relator dos casos relacionados ao esquema de corrupção da Petrobras. Como deputado, Zeca Dirceu possui foro privilegiado e, por isso, só pode ser investigado com autorização do STF. Zeca é filho do ex-ministro José Dirceu. As investigações envolvendo o deputado petista estão relacionadas ao fato de 3 delatores da Lava Jato terem realizado doações para a campanha de Zeca Dirceu, ainda na eleição de 2010. E daqui a pouco você acompanha uma reportagem sobre a renovação dos vereadores na Câmara Municipal. O Ponto com News volta já. A Executivier está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executivier, a qualquer hora, em qualquer lugar. O que cabe em um dia? Perder a barriga? Não cabe. 30 minutos de esteira? Cabe. Aprender japonês? Não cabe. A usar os pauzinhos? Isso cabe. Discutir a relação? Melhor não, né? Virar um mago da bolsa? Contar os buracos da rua? Ver todas as peças em cartaz? Não cabe. Mas ler tudo o que interessa, de todos os assuntos, de um jeito rápido e moderno, sem sair do seu caminho? Cabe. É só ler o Metro. Informação que cabe no seu dia. Agora em Maringá. A gente vê saúde em tudo. A gente vê saúde na prevenção.
A gente vê saúde no esporte. É por isso que o Santa Rita Saúde é o plano ideal para quem quer ter uma vida melhor, com atendimento nacional em urgência e emergência e centros médicos próprios. Compare e faça a portabilidade de qualquer outro plano para o Santa Rita Saúde sem carências já cumpridas. Ligue agora mesmo. 3028-2000. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. Estamos de volta nesta manhã de terça-feira e hoje nós vamos receber daqui a pouquinho Ulisses Maia, ele que foi o segundo mais votado na corrida pela Prefeitura de Maringá, está no segundo turno das eleições. Nós vamos conversar com Ulisses por volta das 7h25, 7h30 e nesse horário que sempre temos a coluna com o professor Nailor Marques Júnior, teremos, portanto, a entrevista com Ulisses e a conversa com o professor Nailor, Ângela, fica para um pouquinho mais tarde, por volta das 7h45 da manhã. Então, você está convidado a continuar com a gente. Primeiro a gente conversa com Ulisses Maia, na sequência a coluna Educação e Mercado. O PSDB quase dobrou o número de prefeituras no Paraná. Já o PT perdeu 75% das prefeituras que tinha. O mapa partidário do Paraná mostra o crescimento dos partidos do governo Beto Richa, o PSDB, e do presidente Michel Temer. O PMDB saltou dos 56 eleitos de 2012 para 77. Já o PSDB foi de 36 prefeituras para 66. Proporcionalmente, o partido que mais cresceu foi o PSC. O partido teve 12 eleitos em 2012 e elegeu 41 no último domingo. No Paraná, o PT derreteu. Tinha 40 prefeituras e neste ano elegeu apenas 10 prefeitos. As eleições municipais ocorreram no último domingo. Os maringaenses foram às urnas para votar nos candidatos favoritos a prefeito e vereador. A disputa pela prefeitura será decidida no segundo turno, no dia 30 desse mês. No entanto, os vereadores que irão assumir a partir do ano que vem já foram escolhidos. Mais informações na reportagem de Andréia Sakugawa. A partir de 2017, a Câmara Municipal de Maringá contará com 12 novos vereadores em relação aos 15 atuais. Dos que cumprem mandato atualmente, apenas Belino Bravin, Mário Verri e Chico Caiana alcançaram a reeleição. Outros 4 já ocuparam uma cadeira no Legislativo maringaense. Entre eles, Mário Hosokawa, Odair Fogueteiro, Carlos Mariucci e Altamir da Lotérica. Já os estreantes são Homero Marchese, Flávio Mantovani, do Carmo, Alex Chaves, Sidney Teles, Jean Marques, William Gentil e Onivaldo Barres. Nessas eleições, o índice de renovação na Câmara Municipal é de 80%. É importante uma vez que o eleitor está com aquela onda de mudança, ainda está com a onda de mudança, no país inteiro a gente observou isso nessas eleições e as pessoas querem mudar de alguma maneira. Então o Poder Legislativo acaba refletindo esse desejo de mudança das pessoas. A preocupação que a gente tinha com essa alteração do estilo de campanha, as campanhas não chegassem muito nas pessoas, mas a gente viu realmente que elas chegaram sim e que as pessoas continuaram buscando informação do mesmo jeito que buscavam anteriormente. Nessas eleições, os maringaenses puderam escolher entre 264 candidatos. Ainda assim, para a próxima legislatura, nenhuma mulher foi eleita como vereadora. Na verdade, assim, se a gente olhar essas últimas câmaras em Maringá, elas sempre refletem a tendência da Câmara dos Deputados, de 10% a 15% de mulheres na Câmara Municipal. Essa agora que está entrando na exceção, mas como a gente vem com uma caída, né, no número de mulheres na Câmara, isso começa a ficar preocupante, até porque nós tivemos a maior quantidade de mulheres disputando as eleições nos últimos 3 pleitos em Maringá. Então, a partir do momento que aumentou a quantidade de mulheres, mesmo com a obrigação legal vinda já de algum tempo, paralelamente a isso, caiu o número de mulheres na Câmara. Então, são coisas que não estão casando bem aí. Deveria haver uma maior representatividade. Ah, sim, com certeza. As mulheres merecem ser representadas na Câmara, até porque elas têm um estilo diferente de tratar a política e de encarar a política no dia a dia. Pois é, né? O número de mulheres eleitoras é maior, inclusive, que o número de homens, mas ainda assim. A Câmara de Maringá será formada exclusivamente por homens na próxima legislatura.
Começou o plantio de soja, milho e feijão da nova safra em algumas regiões do Paraná. Amaro de Oliveira tem as informações direto da redação. Amaro, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos. O plantio começou pela região oeste, Ronaldo, e com a chuva deste início de semana, possivelmente deva iniciar também aqui na nossa região, hora que estiar. No oeste do Paraná, enquanto as colhedeiras trabalham para tirar do campo o trigo da safra de inverno, as plantadeiras já vão semeando as lavouras de verão, Ronaldo. A soja será a grande estrela da estação, como já acontece há muitos anos em todo o estado, e deve ocupar mais de 5.200.000 hectares, viu, Ronaldo? E quanto ao preço, Amaro, como está a expectativa do produtor de soja? Olha, Ronaldo, de acordo com o pessoal ligado às cooperativas e os produtores, apesar da queda nos preços, o grão ainda é um excelente negócio. As expectativas são boas, né? Segundo técnicos do setor agrícola, o Paraná tem uma soja variando aí entre R$ 66 e R$ 67 a saca. O produtor terá uma margem positiva em torno de 65% de ganho sobre o investimento que ele fez e está fazendo nessa safra de soja, viu, Ronaldo? Amaro, e a expectativa de produção, ela é boa? Olha, os produtores acreditam que a safra não será diferente das anteriores, Ronaldo. Segundo eles, a safra anterior foi excelente e a expectativa é que sobre de 34 a 35 sacas por hectare e a rentabilidade será muito boa também. O plantio ainda está no começo e falta um pouco de água, mas como já está chovendo em algumas regiões, o plantio já deve começar também aqui na nossa região. A soja é um bom negócio, mas nessa nova safra, muitos agricultores paranaenses também decidiram abrir espaço para outros produtos. Segundo o Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura do Paraná, duas culturas, Ronaldo, registram um crescimento expressivo no estado. A cultura do feijão, que aumentou 11%, e a do milho, que cresceu 17%, Ronaldo Neus. Ok, muito obrigado, Amaro, pelas informações. Um bom dia para você. Bom dia, Ronaldo, a você e a todos. Até amanhã. Nós conversamos com Amaro de Oliveira, ele trouxe informações para a gente sobre o mercado agrícola, né? Falando principalmente sobre o plantio, sobre as expectativas da safra. Nossa região, uma região em que o agronegócio é muito forte. Na verdade, o agronegócio tem movimentado não apenas a economia da nossa região, mas de todo o Paraná e do Brasil. É justamente o agronegócio que tem feito a diferença, né, no que diz respeito, inclusive, às exportações do país. E já que estamos falando sobre agronegócio, a gente traz as cotações agora. Quem vai trazer as informações é a Ângela, com os preços, com as cotações do mercado agropecuário. Vamos às cotações. A arroba do boi gordo está sendo comercializada a R$ 152,00 em Maringá e R$ 148,00 em Campo Mourão. O preço da saca do milho tem variação de 0,37%, vai para R$ 32,50 em Londrina e R$ 32,00 em Campo Mourão. O preço da soja fica em R$ 66,00 em Cascavel e R$ 66,50 em Maringá. Em Vitória, a saca do café está sendo comercializada a R$ 420,00 e R$ 500,00 em Maringá. Ok, muito obrigado, Ângela, pelas informações. São 7 horas e 25 minutos. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho, você que está acompanhando a gente vai também acompanhar uma conversa com o candidato à Prefeitura de Maringá, Ulisses Maia. Ele que chega ao segundo turno com mais de 28% dos votos válidos. Em instantes, nós estamos de volta. A Executive Air está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executive Air, a qualquer hora, em qualquer lugar. Quer ficar bem informado, rapidinho e de onde você estiver? No computador ou no celular. As redes sociais, Twitter e WhatsApp. Com a credibilidade do jornal, as imagens da TV, a mobilidade do rádio e a agilidade da internet. Bastidores da política, eleições municipais e os destaques do noticiário.
E os lances do esporte, vídeos curiosos e tudo que está bombando na web. Aqui você escolhe o que quer ver e participa da notícia. Paranaportal.com.br, a nova cara da notícia online. A gente vê saúde em tudo. A gente vê saúde na prevenção. A gente vê saúde no esporte. É por isso que o Santa Rita Saúde é o plano ideal para quem quer ter uma vida melhor, com atendimento nacional em urgência e emergência e centros médicos próprios. Compare e faça a portabilidade de qualquer outro plano para o Santa Rita Saúde sem carências já cumpridas. Ligue agora mesmo. 3028-2000. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. Dando um tempo, dando um rolê, subindo, descendo, correndo, esperando, indo, voltando, com o melhor amigo, com o time preferido, com o amor, no trabalho, na casa da sogra, andando, sobre rodas, para se informar, para se divertir, para se emocionar, para se surpreender, para torcer. Leve a Band com você, com o aplicativo da Band, grátis para Android, iOS e Windows Phone. A gente está de volta para conversar nesse bloco com o candidato à Prefeitura de Maringá, Ulisses Maia. Em primeiro lugar, Ulisses, seja muito bem-vindo aqui. Parabéns pelo bom resultado nas urnas do domingo. Muito obrigado, Ronaldo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para conversar um pouquinho. Bom, muita emoção no domingo, né? Mas agora já todo o trabalho para acertar, quem sabe, apoios, trazer adversários do primeiro turno para serem apoiadores. A emoção é muito grande, com toda certeza. Eu estou muito feliz porque você sabe, nós tínhamos aí 40 segundos no horário eleitoral. Eram 40 segundos? 40 segundos, né, no horário eleitoral. Nós não tínhamos estrutura de campanha, né, tínhamos 23 candidatos a vereadores, nosso adversário tinha quase 200, né, e não tinha estrutura. E você conseguir com isso enfrentar a estrutura que tinha do outro lado e conseguir ir para o segundo turno foi uma grande vitória, então eu estou muito feliz. Ontem a gente dedicou o dia a agradecer os eleitores, né? Eu agradeci em várias oportunidades, agradeço mais uma vez o eleitor que nos colocou no segundo turno e aí deu agora a oportunidade do debate, porque nós não tínhamos condição no primeiro turno de fazer o debate, de conversar especificamente sobre as nossas propostas, o que nós pensamos para Maringá. Agora será o momento. No primeiro turno, aqui o senhor falou sobre estrutura. Quanto foi gasto por sua campanha no primeiro turno? Tem ideia dos valores? Eu acho que não vai chegar a R$100 mil no total, né? Eu até não tenho a soma de tudo. Agora tudo está, inclusive, já na internet, né? Porque agora as doações recebidas têm que ser identificadas em até 24 horas. Então não vai ser R$100 mil o nosso gasto. A dificuldade foi para tudo. Mesmo os 40 segundos de horário eleitoral era difícil produzir tudo isso por conta de estrutura, né? E é isso mesmo, tem que ser dessa forma, a lei já mudou para isso mesmo, nós temos que afastar o recurso, o dinheiro das campanhas, nós temos que afastar essas mega estruturas, né, que fazem show em campanha. O que nós precisamos fazer é enfrentar frente a frente o eleitor, como eu fiz, andando a cidade toda, percorri todos os lugares, conversei com todo mundo, usei a rede social de forma comum, porque a minha diferença com outros candidatos é que eu uso a rede social como parte do meu trabalho de prestação de contas desde que ela existe, né? Diferente de outros que fizeram a rede social para a eleição. Então não há aquela interação com o eleitor, né? A gente tem essa interação, isso fez muita diferença. O senhor citou a questão da rede social, que de fato tem sido um diferencial nessa campanha eleitoral, já vem sendo desde a vitória de Barack Obama em 2008, né? Nas eleições presidenciais nos Estados Unidos. Desde aquele momento a gente percebeu a importância da internet, das redes sociais, mas no Brasil isso ainda está crescendo. Este ano a gente nota mais.
E o senhor fez bastante uso das redes sociais, não apenas nessa eleição, mas também ao longo do seu mandato. Então, essa eu acho, Ronaldo, que foi uma diferença minha em relação aos outros candidatos. Porque o internauta, ele está acostumado com a minha presença na internet. Né? Eu fazia bate-papo ao vivo quando não tinha ainda nem o live no Facebook, eu fazia o Hangout, né? E fazia conversando sobre a Câmara, conversando sobre Maringá. Quando eu assumi a presidência, a primeira coisa que eu fiz foi colocar a Câmara no Facebook. Nós transmitimos as nossas sessões pelo Facebook, as reuniões das comissões de licitação da Câmara, todas transmitidas ao vivo pela rede social. Então eu já vinha fazendo isso há muito tempo. E eu tinha a convicção de que esta eleição, o efeito Barack Obama no Brasil seria agora, nesta eleição, e penso que comprovou isso. Ontem, por exemplo, eu fiz um bate-papo para agradecer os eleitores. É inacreditável a quantidade, são milhares de perguntas, não é milhares de pessoas assistindo, não, milhares de perguntas, entendeu? Então é muita gente, é muita coisa, o alcance chega naquela pessoa que não vai assistir horário eleitoral, não vai pegar um santinho na rua, não vai numa reunião política, e como ele vai ficar sabendo da eleição? Através da internet. Então chegou nesse cidadão. Agora, algo também importante dizer, algo pessoal. Então, sou eu que controlo a internet, sou eu que faço os posts, sou eu que coordeno as respostas. É uma coisa pessoal, extremamente cansativa, que você imagina controlar a rede que eu tenho, né? Mas eu faço. Né? Então, as pessoas têm como perceber claramente que é uma questão pessoal. Eu encontro pessoas na rua, né? Pela receptividade, eu já sinto. A pessoa, eu sou teu amigo no Facebook. Aí, a imagem, evidentemente, que também é muito eu gravar de imagem de milhares de pessoas. Mas o nome, principalmente dos que estão frequentes, o nome eu lembro. Então, quando eu pergunto para a pessoa, qual é o seu nome? Fulano de tal, eu já me lembro. É comum eu até lembrar alguma coisa que essa pessoa comentou, escreveu. Principalmente às vezes, se alguém que está contigo isso, já há bastante tempo. Exatamente. E tem muita gente há muito tempo, né? Desde que eu assumi a presidência da Câmara. Já na minha eleição de vereador passada, eu já usei a rede social. Claro que foi muito incipiente ainda naquele momento, mas eu já usei, já estava presente e não abandonei. É aquela história, né, do político que aparece de 4 em 4 anos, né? Eu nunca fiz isso, nem fisicamente, porque eu percorri mesmo as cidades, sessões itinerantes da Câmara, né? A única vez na história de Maringá que teve sessão itinerante foi quando eu fui presidente, na outra vez, há 20 anos atrás, e agora de novo. Então, fisicamente, eu estava em todos os bairros da cidade, em todos os momentos, e pela rede social. Eu quero falar contigo ainda sobre essa questão de percorrer os bairros, mas quero aproveitar, já que você falou sobre estar na rede social e esteve durante esse período, né? Essa talvez seja uma marca sua, ou pretende que essa seja uma marca sua caso assuma a prefeitura? Pretende conversar com eleitores pela rede social? Perfeitamente, não só pela rede social, mas de forma física. Essa é a essência do sucesso, porque se você conversa com a população, se você está junto da população, você fica mais próximo da realidade, você tem condição de saber os problemas que estão acontecendo e receber sugestões. Aquele projeto meu, por exemplo, que fechou o Parque do Ingá aos domingos e feriados lá. No entorno do parque. No entorno, né? Que é um projeto de lei extraordinário, aquele lá, né? Gratuito, não custa nada e trouxe um grande benefício para a população. Saiu da rede social. Foi uma sugestão lá no comecinho do meu mandato. Então, você estando próximo das pessoas, você tem condição de estar próximo da realidade. Eu farei como prefeito, como fiz já com o presidente da Câmara. Você sabe que o próprio gabinete do presidente da Câmara, que era madeira divisória, parede, eu tirei e pus vidro. Né? As pessoas chegavam lá na presidência, já dava de cara comigo trabalhando lá. Né? A primeira coisa que eu fiz no dia 1º de janeiro que eu assumi a Câmara, arranquei todas aquelas catracas que tinham, que impediam acesso às pessoas ao prédio da Câmara. Então já é o meu estilo, né? Essa presença com as pessoas, e isso nada mais é do que a transparência. A essência do administrador público é ser transparente. Onde não há transparência é porque tem coisa para ser escondida. Ulisses, você acredita que dentro de uma estrutura da prefeitura, a prefeitura de Maringá, com a quantidade de servidores, a cidade do tamanho que é, com todas as demandas, é possível dar conta nessa proposta que você está levando, inclusive de transparência, de conversar com os eleitores, quem sabe pela internet, abrir, quem sabe, transmissões ao vivo ali para responder perguntas, para estar à disposição dos questionamentos? Você acredita que dá conta? Com plena certeza, numa forma mais reduzida,
mas o prefeito de Londrina, Alexandre Kireff, que estava muito bem avaliado, não saiu candidato, não quis disputar a reeleição, ele fez isso, entendeu? Ele transmitia o dia do gabinete dele, eu farei com toda certeza, não só para mim isso, eu farei isso com os meus secretários também. Os secretários serão transparentes, a agenda de trabalho dos secretários será uma agenda pública. Quer dizer, você vai saber onde que o secretário está, o que ele está fazendo e o que ele está fazendo. Então, eu vou fazer sim na prefeitura. É claro que não dá para você fazer toda hora, todo dia, todo momento, porque você vai ter reuniões administrativas para você despachar. Mas, com certeza, eu vou organizar o meu dia de tal forma que a transparência vai estar caminhando comigo. Rogério, Ronaldo, se tivesse transparência, por exemplo, na administração, com certeza essa licitação do lixo não teria saído como saiu. Custo de 14 milhões e contratar uma empresa por 30 milhões. Se houvesse transparência, eu tinha certeza que não teriam dado para a TCC 40 anos como deram no mandato passado. Então, falta muito transparência. Bom, o senhor também falou sobre percorrer os bairros, e essa foi também uma das características de seu mandato como vereador, né? O senhor procurou estar em todos os bairros. Muita gente comentou que sua campanha, ao ser franciscana do ponto de vista financeiro, também foi essa campanha em que estava a cada semana, a cada dia, às vezes, num lugar da comunidade. Eu gostaria de saber um pouco o que o senhor observou nessas visitas aos bairros, o que são as principais demandas que chegaram para a sua campanha? Ronaldo, uma constatação bem clara. Tem muita gente sofrendo em Maringá. Quem usa serviço público, quem depende do serviço público, está sofrendo muito. Quem precisa de ser atendido por um médico pediatra no posto de saúde, não tem. Quem precisa de uma consulta no médico especialista, demora meses, demora anos para agendar uma consulta, agendar um exame. Quem depende do transporte coletivo, caro, superlotado, demorado, sem o mínimo de conforto para a população. Quem precisa de segurança nos bairros, não existe ronda de polícia, você não vê a polícia. Quem tem criança para creche está na fila, né? A prefeitura fala em mais de 2.000 crianças. Se ela reconhece mais de 2.000 crianças, você imagina que essa lista está próxima de 4.000 crianças. Então, essas pessoas que dependem do poder público, e é só o poder público que pode resolver o problema dela, porque quem não tem um plano de saúde, não tem outro caminho a não ser atendido no posto de saúde, a não ser atendido pela consulta. Então, essas pessoas estão sofrendo muito, e é possível melhorar. A saúde, por exemplo, as consultas não existem, porque a remuneração que a prefeitura paga para uma consulta especializada é R$ 9,00. R$ 9,00 que um médico especialista recebe. Isso não segue uma tabela do SUS? Sim. Não há obrigatoriedade de manter esse valor? Mínimo. O senhor poderia pagar, por exemplo, R$ 20,00? Plano de saúde, R$ 20, R$ 30,00. O CISA-MUSEP, por exemplo, que é um consórcio da região, onde as prefeituras bancam esse consórcio e compram consultas e contratam especialistas, ela paga muito mais do que o SUS. O SUS faz um repasse. A gestão da saúde é municipal. Aí nós temos os repasses do SUS, que são obrigatórios, temos os repasses do Estado, que são obrigatórios, e a contrapartida do município, porque cada um dessas três esferas tem que investir um X% do orçamento em saúde. Maringá, por exemplo, 15% no mínimo. Estamos investindo mais de 20%. E você não ter atendimento como nós temos 400 milhões de reais por ano para a saúde. É tanto recurso que daria para pagar um plano de saúde para cada maringaense. É isso mesmo que eu estou falando. 400 milhões dividido por 400 mil maringaenses são R$1.000 por ano que nós temos na saúde para cada maringaense. Está muito errada essa gestão. Então, o município, essa gestão deste recurso, com certeza. Aí tem muito dinheiro escoando por ralos aí que nós precisamos de fechar, ralos de obras até às vezes desnecessárias. O hospital municipal, por exemplo, até hoje ele não está funcionando nem próximo da capacidade que ele tem. E não param de reformar, estão gastando agora mais 5 milhões no hospital municipal. Ele não funciona e reformam, funciona, gasta mais 4 milhões. Então vejo muito foco em construções, construir postos de saúde em vários lugares, aumentaram, ampliaram. Aí a mãe vai lá, não tem pediatra para o filho dela. Quer dizer, está muito equivocada essa gestão. A nossa gestão vai ser focada no ser humano, no serviço público. E aí a prefeitura entra remunera adequadamente. Por que falta pediatra no posto de saúde? Porque faz concurso
e não tem médico pediatra suficiente. E não tem por uma simples razão: o salário da prefeitura não é compatível com a atividade daquele médico. Ele vai trabalhar na clínica dele, ele vai trabalhar particular, ele vai trabalhar no plano de saúde e não vai trabalhar na prefeitura. A prefeitura tem que remunerar adequadamente. Como que as cidades da região conseguem levar médicos para lá? Pagando. Então não tem segredo. E aí você olha, na execução do orçamento da saúde o ano passado, não utilizaram 30 milhões de reais. Do orçamento do ano passado não utilizaram 30 milhões, ficou para este ano. Quer dizer, nós temos que mexer na gestão e quem é responsável pela gestão da saúde é o município, porque se chama gestão plena, que nós temos a gestão plena da saúde em que pese os recursos virem do SUS. Bom, para a gente concluir a conversa de hoje, eu gostaria de saber como que está o diálogo justamente com os demais partidos, quem sabe pensando as estratégias para essas eleições. Algum apoio já oficializado? Antes de responder isso rapidamente, não é só o salário de médico que está defasado. Nós temos milhares de servidores na prefeitura ganhando R$ 1.050, que é o salário base da prefeitura. Então nós precisamos de recuperar, inclusive, a estima, a valorização e o respeito para os nossos servidores. Nós estamos conversando com todos os eleitores de Maringá possível, nós estamos à busca do voto dos outros candidatos, porque quem votou no Wilson Quinteiro, quem votou no Humberto, quem votou no Flávio Vicente, votou pela mudança, votou pela renovação, que os três fizeram campanha em cima da mudança, criticando a atual administração. Então eu acho que é natural que haja esses candidatos, esses eleitores, votem na gente. Vou procurar apoio de todos, menos apoio político. Não faço acordo com partidos políticos, não faço acordos em troca de secretarias, em troca de cargos, porque você sabe que nós vamos acabar com esses 515 cargos de confiança que tem na prefeitura, que são 100% deles ocupados por acordos que já fizeram na eleição passada, fizeram para essa campanha. Nosso adversário tem 15 partidos na coligação dele. Em troca do quê? Em troca de partilha de cargos na prefeitura. Esses cargos consomem 25 milhões de reais por ano. Em 4 anos de mandato dá 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. Você já imaginou o que você pode fazer com esse cargo? Você resolve o problema de remuneração das consultas da saúde pela eternidade. Ulisses, foi um prazer recebê-lo. Obrigado. A gente não apenas recebe o candidato Ulisses Maia nesta semana, mas ele vai estar com a gente nas próximas semanas. Tanto o Ulisses quanto o Silvio Barros estarão com a gente para que você, que acompanha o Ponto Com News, possa ouvir um pouco mais sobre as propostas, sobre as observações deles a respeito da disputa eleitoral e também da próxima administração. Então, o Ulisses vai estar com a gente. Ulisses, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Obrigado, Ronaldo. Nós conversamos com o candidato Ulisses Maia e nós vamos agora com as informações do mercado financeiro. A Bolsa subiu 1,87%, vai para os 59.469 pontos. O euro vale R$ 3,60 e o dólar baixa, vale R$ 3,21. Avaliações positivas do cenário político brasileiro após eleições municipais promovem o avanço na Bolsa, impulsionada pelos ganhos da Petrobras e de bancos. O volume financeiro negociado foi de 6 bilhões de dólares. Esses resultados fortalecem a base do governo e aumentam as chances de aprovação de medidas econômicas, como a proposta que limita o crescimento dos gastos à inflação do ano anterior. Nas cotações, a Petrobras teve quase 3% de alta, o preço do petróleo subiu mais de 1% e o barril do Brent está acima dos $50. Itaú Unibanco teve alta de 2,39%, enquanto o Bradesco avançou 2,27%. Os papéis da Braskem subiram mais de 3% e os papéis da Bradespar PN lideraram as altas, avançaram mais de 5%. No próximo bloco, você confere informações do esporte. A gente volta já com o Ponto Com News. A Executive Air está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul.
Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executive Air, a qualquer hora, em qualquer lugar. Aqui aprendi tudo sobre a lei de Kepler. Aqui eu tirei uma dúvida sobre a tabela periódica. Aqui do meu quarto fiz um simulado que antes só dava para fazer em um cursinho. Aqui eu descobri a diferença entre mitose e meiose. O Enem 2016 é agora. Acesse o portal do MEC e veja como se preparar para as provas todos os dias e no lugar em que você estiver. E baixe o aplicativo Enem para ficar por dentro de todas as etapas e atualizações do exame. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. A gente vê saúde em tudo. A gente vê saúde na prevenção. A gente vê saúde no esporte. É por isso que o Santa Rita Saúde é o plano ideal para quem quer ter uma vida melhor, com atendimento nacional em urgência e emergência e centros médicos próprios. Compare e faça a portabilidade de qualquer outro plano para o Santa Rita Saúde sem carências já cumpridas. Ligue agora mesmo. 3028 2000. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. A gente está de volta com o Ponto com News e agradecemos sempre a sua companhia. O presidente da Assembleia Legislativa avalia o desempenho do PSDB nas eleições municipais e não votar foi a escolha de 360 mil eleitores curitibanos. Essas são as principais notícias de hoje na capital do estado. De lá fala Fabrício Binder para o Ponto com News. Bom dia, Maringá e região. A Assembleia Legislativa retomou os trabalhos ontem após uma semana de recesso. A vida na casa volta ao normal, com sessões todos os dias à tarde. A informação é do presidente Ademar Traiano, que também fez uma avaliação do processo eleitoral no estado. Para o partido, o resultado das eleições foi altamente satisfatório no Paraná. Nós tínhamos 125 candidatos a prefeitos, fizemos 48, contrapartida o PMDB tinha 155 candidatos, fez apenas 49. Elegemos aí um grande número de vice-prefeitos, um bom número de vereadores. Eu acho que tivemos resultados que realmente correspondem àquilo que a gente imaginava no pleito eleitoral. E ainda falando de eleições, os curitibanos deixaram claro sua desilusão com a política e deram um recado nas urnas. A prova disso é que, se somarmos as abstenções com votos nulos e brancos, chegamos a um total de 360 mil eleitores que optaram por não escolher nenhum candidato. Se a gente comparar, esse total supera a votação de Rafael Greca, do PMN, que chega em primeiro lugar ao segundo turno com 356 mil votos. O adversário dele, Neile Prevot, do PSD, teve 220 mil votos. O maior crescimento foi o do voto nulo, que, em comparação ao pleito de 2012, registrou um aumento de 71%. Outra leitura do posicionamento do eleitorado da capital do estado vem da rejeição ao PT e ao nome Requião. Requião, filho do PMDB, fez menos votos que Maria Vitória, do PP, que não é de Curitiba e, teoricamente, teria mais dificuldade para conquistar o eleitorado. Já com relação ao PT, pouco mais de 4% refletem a desaprovação do curitibano à Estrela Vermelha. O partido só conseguiu uma vaga na Câmara Municipal. Quem era do PT e mudou de legenda para tentar escapar da degola, não teve êxito. Para quem já esteve no segundo turno e tem a atual vice-prefeita no cargo, o partido retrocedeu mais de 20 anos em conquistas eleitorais. E há quem diga que esse resultado foi a pá de cal na relação do Partido dos Trabalhadores com a capital mais conservadora do país. Por hoje é só, um forte abraço, amanhã tem mais. Bom dia para todos vocês, até lá! Educação e Mercado agora com o professor Nailor Marques Júnior, que está com a gente todas as semanas. Nailor, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia. Muito obrigado, bom dia a todos.
Bom, domingo estivemos juntos aqui com a transmissão das eleições. Ufa, foi muito bom, foi um trabalho muito interessante, para mim uma experiência muito interessante. E a gente teve a oportunidade de analisar um pouco o clima político, né, dentro de uma perspectiva que é bastante produtiva, porque pensando inclusive essa relação, que é uma relação educativa, pedagógica com a população. Né? Exatamente, porque a gente sempre diz que a escola tem que preparar as pessoas. Agora nós estamos numa discussão que a gente já vê aqui outras vezes, né, de escola com partido ou sem partido, né, que eu volto a dizer de novo, que eu entrei no blog para ver o que é o estudo, e ainda continuo não entendendo o que querem dizer efetivamente, porque dos dois lados tem gente falando coisas estranhas, mas de qualquer maneira a escola tem que permitir discussões políticas, não partidárias, mas políticas, né? As pessoas têm que saber, e basta ver que a gente viu que o volume de abstenções foi enorme e houve um fenômeno muito interessante. Jovens de 16 a 18 anos que estão inscritos para votar, que foram às ruas, né, pedir mudanças democráticas, não foram votar. Então a pergunta é, jovem, você estava na rua reivindicando o quê? O que você estava reivindicando? Você queria uma mudança, e a hora que vem a eleição e diz, agora é hora de você mudar, ou é hora de dizer o que você quer, não é? De dizer que candidato você quer que te represente, você não vai. Não é? É uma coisa muito estranha. A gente viu toda a movimentação das mulheres, a gente comentou isso, não é? Na escola se discute tanto, nunca se discutiu tanto sobre gênero em escola, e a Câmara de Vereadores de Maringá não elegeu nenhuma mulher. Não é? E vejam, o tempo todo a gente está vendo os professores dizendo sobre a discussão de gênero na escola. Então, e a necessidade de fazer isso. Né? Então o que acontece? Há essa necessidade, mas veja que no momento político isso não se refletiu. Então a ligação entre escola, política e mercado de trabalho, porque esses jovens vão trabalhar. Ora, esse político, qualquer que seja o prefeito aqui, ou qualquer que seja o prefeito de qualquer lugar, ele tem, uma das metas dele é criar situações na cidade para que esse jovem tenha que trabalhar. O tempo todo tem jovem entrando no mercado de trabalho. Agora, que jovem que vai para o mercado de trabalho? É a escola que vai dizer. Agora, que mercado de trabalho? É o poder público e as empresas, e a condição que for dada para as empresas para criar esses empregos. Então, isso é uma simbiose total. A ligação é muito forte entre uma e outra. Ainda que muita gente não veja a ligação é total. Por isso é importante pensar numa escola que discuta política. Eu acredito que sim. O problema é que as pessoas confundem, igual religião. As pessoas confundem ensino religioso com ensino de uma religião. E quero deixar claro que isso vale quando você tem uma escola confessional, por exemplo, você matricula seu filho numa escola adventista, você matricula seu filho numa escola católica. Óbvio que as pessoas vão discutir, a escola é confessional, a escola já se diz católica. E isso, digamos, o pai tem muito claramente. Claramente. Não pode reclamar depois. Não pode reclamar. Agora, se eu matriculo meu filho numa escola pública e eu tenho ensino religioso, eu não posso dar o ensino religioso da professora de religião. Ora, ela não foi paga para isso. Um Estado que é laico não pagou uma professora para dar ensino religioso, para ensinar a religião dela. Ora, nós respeitamos a sua religião, mas não é isso que o aluno quer. Tem que respeitar a pluralidade. Isso vale para a questão política. E vale para a questão política também. Quando se diz, vamos estudar, vamos discutir política na escola, não é o partido do professor. Não é? Então eu tenho um professor de esquerda, e ele vai lá e vai dizer um monte de coisa que interessa para ele. Eu tenho um professor de direita, ele vai dizer um monte de coisa. Ainda que eu quero dizer uma coisa que todo mundo odeia que eu diga, mas vou dizer de novo. Eu não acredito em direita e esquerda. Isso para mim é mão para virar o carro. Entende? Não, vira direita, vira esquerda. Porque eu simplesmente não consigo entender o que as pessoas dizem também. Não é? Muita gente diz assim para mim, você fica se fazendo de besta quando você fala isso na televisão. Eu não estou me fazendo de besta, eu não entendo mesmo. Porque eu vejo o comportamento de alguém que se diz de esquerda. O discurso e vejo a prática, alguma coisa não combina. E vejo alguém que se diz de direita e vejo a prática, e isso não combina. Então, sinceridade, não consigo entender. E por que a gente não entende? Porque a gente viu nas eleições agora, 35 partidos políticos, 35 partidos tem o Brasil. E mais 35 partidos pedindo registro. É um absurdo. É um absurdo. Não é? A Alemanha preocupada que agora tem 8 partidos, o cara não sabe o que fazer porque tem 8 partidos na Alemanha, e nós aqui com a possibilidade de ter 70. Quer dizer, isso não são partidos políticos, são agremiações. Então a gente sabe que tem uma série de coisas que tem que ser discutidas. Isso é que precisa ser discutido na escola. E a escola, nesse sentido, era importante também para esclarecer e formar uma sociedade, um grupo de pessoas, quer dizer, que tenha a compreensão plena do que está acontecendo, inclusive na política. Exatamente isso. A gente discutiu... Por isso não dá para pensar uma escola sem partido. É sem partido político. Sem partido político, claro. Mas não sem política. Mas com discussão política, porque não existe mundo sem política. Né? Não adianta eu dizer, né? A gente viu, por exemplo, o prefeito de São Paulo, eleito de São Paulo, dizendo, eu não sou político,
Eu não sou político. Se não fosse político, não seria candidato. Ué, como eu não sou político? Não é? Como quem não é político não é candidato, porque para você ser candidato a alguma coisa, no Brasil, você tem que estar afiliado a uma agremiação política. Impossível isso. Esse discurso é. Mas por que ele disse isso? Porque era isso que a população queria ouvir. Quer dizer, ele não foi político ontem, eleito é político agora. Está aí agora. Entende? Nós não temos como viver sem político. Não é? Agora, o que acontece é, a política é necessária. O problema não está na política. O problema está nos políticos. Eles é que são problemáticos. Então, por isso que existe eleição. Para que a gente possa limando essas pessoas. Por isso é necessário que as pessoas apareçam para votar. Por isso acho importante, de novo, já quero fazer um link aqui, esta reforma do ensino. Que a gente conversou um pouco na semana passada e certamente a gente vai continuar papeando sobre isso. E qual foi a grande vantagem que eu vi nessa proposta de modificação? Tá, eu respeito as pessoas que dizem, por medida provisória, não. Mas também queria dizer às pessoas o seguinte, não fosse medida, ninguém ia estar discutindo isso. Isso aqui é o Brasil. Né? Aqui quando não vai na faca, não vai. O fato é, a segunda metade do ensino médio pode ser optativa. E outra coisa, volta com muita força o ensino técnico. E aí eu queria elencar uma coisa que talvez as pessoas do Brasil ainda não saibam. Nós perdemos muitas oportunidades de ter prêmios Nobel. O Brasil já deveria ter tido um prêmio Nobel. E agora, hoje, foi escolhido o prêmio Nobel de Física. E um brasileiro, Celso Grebógia, aqui de Curitiba, um físico muito importante, estava concorrendo a essa vaga. Poderia ter ganho. Não ganhou. Nós tivemos na boca muitas vezes. O Brasil merecia vários Nobel, não um só. Nós já perdemos com o César Lattes, a gente perdeu com o Oswaldo Cruz, a gente perdeu com o Carlos Chagas, a gente perdeu com o Carlos Drummond de Andrade, a gente perdeu com o João Cabral de Melo Neto. Todos esses estiveram na boca de receber. E agora o Grebógia. Então nós merecíamos mesmo 6 Nobels, não um. Não é? E vejam quantos de ciência. Mas o que me chamou a atenção foi o que o Grebógia disse. Ele disse, o que marcou minha vida foi do 6º e 9º ano, aulas muito boas de exatas, nós conversamos sobre isso, a importância de exatas, e no 2º grau eu ter tido chance de fazer uma boa escola técnica, e a mudança está propondo a possibilidade de escolher escola técnica. Então eu acho que a gente está no caminho, e não sou eu que estou falando, é um homem que teve na boca de ganhar o prêmio Nobel. Então isso é muito importante, saiu da boca dele, ninguém perguntou, ele disse espontaneamente. Essa reforma educacional, já que estamos falando sobre essa proposta, né, de mudar o ensino e ter, inclusive, disciplinas optativas, certamente vai trazer um reflexo bastante grande também pelo modelo de seleção que nós temos para os cursos universitários, né, o que a gente chama de vestibular. Com certeza vai ter, e também no tipo de professor que vai dar essa aula. Eu sei que a grande preocupação é, mas aí eu vou dar uma aula, o cara não quer fazer a minha aula, eu vou ter que dizer outra vez, dê aulas interessantes. Com certeza, algumas matérias vão perder o número de professores, não é? Vão perder. As pessoas dizem assim, mas as pessoas estão imaginando cortar tal matéria e tal matéria. No projeto não está dizendo que vai cortar nada. O que o projeto está dizendo é o seguinte, algumas matérias as pessoas podem não optar por elas. Não é isso? Podem não optar por elas. Não é verdade? Eu pratico esportes hoje, e bastante. Não é? Eu já corri maratona. Não é? E, por exemplo, nessa época, eu não achava interessante fazer. Eu não estou dizendo que o ensino de educação física é dispensável, mas eu só acho que eu posso escolher ele em menor quantidade do que. Eu não acho que as aulas de filosofia e sociologia sejam dispensáveis. Ao contrário, eu sou da área de humanas. Agora, eu quero que o professor seja um professor que dê uma aula interessante e que não seja um doutrinador. Eu, mesmo sendo da área de humanas, não quereria ter aula com um professor doutrinador. Um cara que quer enfiar na minha cabeça a doutrina que ele tem na cabeça dele. Né? Eu quero aprender, por isso eu disse da outra vez, eu não acho lógico, sano, que alguém vá dê preferência ao estudo da África em detrimento da Grécia e eu não tenho nada contra. Primeiro que a África não é um país, odeio quando as pessoas falam isso. A África não é um país, a África é um continente. Então não fala em África para mim. Não é? E não fala em afrodescendente, porque isso não faz sentido nenhum. Todos nós aqui viemos da África, somos afrodescendentes. 60 mil anos atrás a gente morava na África Central. Agora a grande questão é, não dá para, o nosso pensamento, a base do nosso pensamento é greco-romano. Você vai abandonar a Grécia e Roma para estudar o quê? O que não tem influência direta na formação do seu pensamento? Sem sentido. Nailor, na semana que vem a gente continua. Menos nervoso. Professor Nailor Marques Júnior, para encerrar mais uma edição do Ponto Com News. Obrigado pela sua companhia, obrigado por você ter escolhido a TV Maringá. A gente se fala amanhã às 8 horas. Bom dia para você. Ponto Com News. Oferecimento Executivier, táxi aéreo. A qualquer hora, em qualquer lugar. Agora é hora de ficar bem informado em um minutinho com o nosso Expresso de Notícias.
Nas ruas, Polícia Federal cumpre 16 mandados de busca e apreensão contra acusados de financiamento ilegal de campanhas políticas em Salvador. Também são apuradas irregularidades em licitações e contratos no Ministério das Cidades. Todos os investigados têm foro privilegiado. Equilíbrio das contas. Texto da PEC dos gastos será apresentado hoje na Comissão Especial da Câmara. O projeto limita as despesas públicas por 20 anos, a partir de 2017. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que os termos principais e fundamentais serão mantidos. Um acordo firmado entre a equipe econômica e o relator da proposta adiou para 2018 o novo cálculo para as áreas de saúde e educação. Braços cruzados, greve nacional dos bancários completa 29 dias sem perspectiva de acordo entre funcionários e patrões. Mais da metade das agências